Livro O Homem Integral, capítulo 8. O Homem perante a Consciência. Itens deste capítulo: Nascimento da consciência, os sofrimentos humanos, recursos para a liberação dos sofrimentos, meditação e ação. Item 1. Nascimento da consciência. Antropológica e historicamente, a sobrevivência equilibrada do homem e da sociedade tem estado sempre vinculada à ideia de um mito central, no qual se aurem os valores éticos de sustentação das suas atividades e do seu equilíbrio. Toda vez em que fatores adversos interferem nos mitos humanos, desacreditando aquele que sintetiza as suas aspirações, os homens se encaminham para o caos e se agridem e se perturbam, parecendo haver perdido o rumo. Passada a tempestade, os seus remanescentes, não destruídos in totum, emergem, dando surgimento a uma nova ideação, e um mito criativo aparece preenchendo a lacuna deixada pelo anterior. No estado atual da sociedade, existe a carência de um mito predominante, que aglutine todas as mentes, sobre elas derramando as suas benesses e confortando-as. A perda do mito expõe os conteúdos psíquicos que alteram os objetivos das suas necessidades, fazendo-os mergulhar no vazio ou no desinteresse, no prazer ou na alucinação do poder. Em se considerando que nenhum desses objetivos planifica o indivíduo, ele passa a disputar a necessidade abrangente do despertar da consciência, interpretando os mitos menores nele jacentes. Jung, em uma análise profunda, estabeleceu que a existência só é real quando é consciente para alguém, afirmando a necessidade que o Criador possui em relação ao homem consciente. Oportunamente, voltou a esclarecer que a tarefa do homem é conscientizar-se dos conteúdos que pressionam para cima, vindos do inconsciente. Esse despertar e crescimento da consciência, ainda segundo o eminente psicanalista, termina por afetar-lhe também o inconsciente. É óbvio que, se os conteúdos psíquicos emergentes formam a consciência, as contribuições atuais desta se irão incorporar ao inconsciente que surgirá mais tarde. Deste modo, o nascimento da consciência se opera mediante a conjunção dos contrários, como decorrência de uma variada gama de conteúdos psíquicos que formam as impressões arquetípicas ao fazerem contato com o ego, dando surgimento à sua substância psíquica e tornando todo esse trabalho um processo de individuação. Daí surgem os discernimentos entre as coisas opostas, o eu e o não eu, o ego e o inconsciente, o sujeito e o objeto, a própria pessoa e a outra. Dando campo aos conflitos, este sentimento que enfrenta e contesta torna-se uma forma altamente criativa de luta, cuja vitória proporciona satisfação, ampliação e aprimoramento da vida. Sem essa dualidade dos opostos, que leva à reflexão no processo de individuação, não há aumento real de consciência, que somente se opera entrando em contato com os opostos e os absorvendo. A consciência, do ponto de vista filosófico, é um atributo altamente desenvolvido na espécie humana e que se caracteriza por uma oposição básica, essencial. É o atributo pelo qual o homem toma em relação ao mundo, bem como aos denominados estados interiores e subjetivos, a distância em que se cria a possibilidade de níveis mais altos de integração. Por sua vez, declara ainda Jung, a consciência é a relação dos conteúdos psíquicos com o ego, na medida em que essa relação é percebida como tal, pelo ego. E conclui que as relações com o ego, que não são percebidas como tal, são inconscientes. Estabelece, ademais, a diferença entre
consciência e psique, que esta última representa a totalidade dos conteúdos psíquicos. E como esses conteúdos, na sua totalidade, não estão vinculados no ego, tais não são a consciência. Nos mitos centrais de todos os povos, os opostos formaram a essência das suas crenças, dos seus conteúdos psíquicos, geradores da consciência. Encontramo-los nas religiões da antiguidade oriental e, particularmente, no mito da criação, no qual os conflitos da treva e da luz, do bem e do mal, são relevantes. O zoroatrismo também o ressuscitou e, mais tarde, a alquimia facultou o surgimento da pedra filosofal como mediadora dos opostos, do Santo Graal, como o depósito que compõe as bases da consciência humana, a se avolumar através dos tempos, dando desde o início a ideia das suas várias expressões, tais a consciência moral, a consciência de fé, a consciência do dever, de justiça, de paz, de amor. Os equipamentos constitutivos da consciência sutilizam-se e adquirem mais amplas percepções que facultam o desenvolvimento emocional e ético do homem, auxiliando-o na liberação de conflitos. As heranças atávicas, que se convertem em arquétipos no inconsciente individual e coletivo, dizem respeito às realidades do espírito, em si mesmo responsável pelos resíduos psíquicos que se transformam nos conteúdos preponderantes para a formação da consciência. O homem deve adquirir o conhecimento para elevar-se do ser bruto, tornando-se o sujeito detentor da consciência. Não lhe bastará conhecer, mas também viver a experiência de ser o objeto conhecido. Não somente conhecer de fora para dentro, porém, vivenciar o que é conhecido, incorporando-o à sua realidade. Enquanto o ego conhece, o outro passa a ser um objeto detido, conhecido, o que não planifica. Esta satisfação advém quando o ego, passando pela vivência do que conhece, torna-se, por sua vez, conhecido pelo outro, que também tem a função de sujeito conhecedor. O ego adquire desse modo a consciência autêntica, no momento em que é sujeito que conhece o objeto conhecido. Indispensável nesse jogo do conhecer sendo conhecido, que se não crie uma dependência em relação à pessoa que conhece. A vida saudável é a que decorre da liberdade consciente, capaz de enfrentar os obstáculos e dificuldades que se apresentam no relacionamento humano e na própria individualidade. Esta é a meta que a consciência almeja.